A história da indústria automotiva está repleta de tentativas ousadas de criar veículos tão diferentes na aparência e funcionamento que tornam obsoletos tudo o que veio antes. Bem, às vezes os engenheiros vão longe demais. O automóvel existe há mais de 125 anos. Nesse período, o mundo viu alguns veículos de todos os tipos. Muitos estenderam os limites tecnológicos ou do design automotivo, e alguns desses modelos e tecnologias ainda existem hoje. Outros, no entanto, fracassaram, e não por falta de motivos. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 13 dos carros mais estranhos de todos os tempos. Para abrir a nossa lista, o P50, o menor carro já lançado. Este carro é de 1962 e foi um ultra compacto que entrou para o Guinness Book como o menor carro de todos os tempos. Foram vendidas mais de 100 unidades no Reino Unido por apenas 200 libras cada. O carro, que parou de ser produzido em 1965, media 1,34 m e pesava apenas 60 quilos. Para dar a ré, o motorista tinha que sair do carro e girá-lo manualmente. O P50 podia alcançar até 61 km por hora. Carros e motos são de mundos distintos, mas esse carro de 1994 unia o melhor de cada um deles. O Carver One, que deixou de ser fabricado em 2009, virou item de colecionador por conta de inclinar nas curvas como motos esportivas, mas ter cabine fechada, volante e 3 rodas, sendo 2 delas atrás. O carro teve apenas 250 unidades vendidas, além de chamar a atenção pelo comportamento exótico. Ele hoje deve valer bem mais do que os 30 mil euros pelos quais era vendido. O designer William Stout, que trabalhou como engenheiro de aeronaves antes de se dedicar a automóveis, foi pioneiro na integração de luxo e lazer no transporte de pessoas. Ele criou esse carro, no mínimo diferente, que é considerado um precursor enorme e espaçoso das minivans. Infelizmente, a carreira automotiva de Stout nunca decolou. E a empresa entrou em colapso antes do evento de lançamento desse veículo. Apenas algumas poucas unidades sobreviveram. O Fiat Multipla sempre figura na lista dos carros mais feios do mundo. E não é difícil entender o porquê. Dando uma olhada no desenho do exterior, chama atenção pelo enorme para-brisa com pequenos faróis nas extremidades e pela ampla área envidraçada, sem qualquer harmonia. E o show de horrores continua no interior. O mostrador, que concentra todas as luzes de aviso do carro, está junto aos seletores do ar-condicionado integrados aos instrumentos do painel ao lado das saídas de ar e logo acima do câmbio, tudo junto e misturado. Conhecido como carro-foguete por conta de seu design arrojado, o Cadillac Cyclone foi o precursor dos modernos automóveis ditos inteligentes, vindo equipado com 2 radares enormes localizados onde normalmente ficam os faróis dianteiros. Esses radares comandavam o sistema anticolisão. É um primo afastado dos atuais controles de cruzeiro adaptativos. Quando o Cyclone sentia a aproximação a um objeto, alertava o motorista através de uma série de luzes e apitos. E, se fosse o caso, até acionava por conta própria os freios.
sendo traduzido literalmente como ovo elétrico. Esse carro estranho tinha apenas 3 rodas e funcionava com baterias. Décadas depois que a gasolina se tornou o caminho dominante para alimentar carros, e décadas antes de Elon Musk decidir fazer a eletricidade um bom combustível novamente. Seu designer, o parisiense Paul Arzens, trabalhou como pintor e projetou locomotivas ferroviárias antes de passar para os carros. A bolha é feita de alumínio e acrílico curvado, um material novo na época. Que tal um carro em formato de cachorro-quente? Esse veículo exótico de 8 metros de comprimento foi criado em 1936 pela empresa Oscar Mayer, com o objetivo de promover a marca, que vende, entre outras coisas, bacon e, claro, hot dogs. O lançamento foi um sucesso e, desde então, o carro Pão e Salsicha ganhou várias versões. Atualmente, a empresa aluga o veículo para quem quiser passar um dia nele. Nenhum outro automóvel se parece com o Norman Times Special, de 1947, com seu cockpit montado na frente e curvas elegantes em alumínio que levam a uma cauda única. Tanque de gasolina, estepe, motor e outros componentes mecânicos podem ser facilmente acessados na enorme seção traseira. Os incêndios recentes na Califórnia destruíram a coleção onde seu único exemplar estava abrigado, e assim, o carro se perdeu, estando novamente em processo de restauração. Precursor dos supercarros da atualidade, esse veículo que se parece mais com um míssil foi lançado em 1953. Era de fato um automóvel a jato, com uma cauda que lembra a de um avião e um cockpit em forma de bolha. Seu motor tinha uma velocidade máxima de 26.000 rotações por minuto e era capaz de gerar 370 cavalos de potência. Esse carro tinha um propósito bem específico: testar o novo tipo de motor que usava querosene de aviação a espantosos 670 graus Celsius. O carro era tão pouco prático que durante um bom tempo apenas um motorista era qualificado para operá-lo. E parece mesmo que a chegada do avião a jato nos anos 40 trouxe um grande impacto no design de carros na década seguinte. Outro exemplo disso é esse veículo de 1955. Além de trazer muitos dos elementos de design dos aviões da época, muitos engenheiros acreditavam que motores a jato iriam substituir o tradicional motor a combustão. As pequenas barbatanas nos paralamas traseiros são os elementos mais exuberantes do design desse carro. Esse carro conceitual, que nunca chegou a ser lançado comercialmente, sendo apenas exibido no Salão do Automóvel de Genebra em 1970, foi criado pela Ferrari e parece ter saído de um filme de ficção científica. Com um motor de 550 cavalos, apenas uma unidade do carro foi produzida. Se fosse lançado, seria o carro mais potente e veloz de sua época. O inventor L. Agnites percebeu que nenhum veículo poderia cruzar o terreno ártico, do Alasca ao Canadá. Para isso, ele projetou um verdadeiro rinoceronte. A principal característica do estranho veículo eram suas rodas dianteiras hemisféricas, projetadas para dar tração em terrenos ruins. Pesando 5 toneladas, a máquina com tração nas 4 rodas podia atingir velocidades de 72 km por hora na estrada. As rodas maciças e o baixo centro de gravidade do veículo também significavam que ele podia tombar
75 graus para ambos os lados, sem cair. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre o novo lançamento de Elon Musk, sabe o que esse carro de design e características peculiares fazem nessa lista. O novo carro elétrico da Tesla será lançado em 2021 e parece pronto para andar na superfície de Marte. Com quase 6 metros de largura, o Cybertruck é blindado, pode resistir a tiros de pistola e tem uma autonomia de até 1.000 quilômetros. Você gostaria de dirigir algum desses carros? Conte nos comentários. Até a próxima!